Olá para você que escuta esse podcast, seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um episódio aí. Hoje eu falo sobre porque tem coisas que a gente leva tão a sério e a gente não faz a mínima ideia se aquilo existe, cara, se aquilo é real. A capa desse vídeo vai ser o subconsciente e como a gente leva a sério o subconsciente, sendo que a própria definição de subconsciente é uma loucura. É uma verdadeira loucura total. A definição de subconsciente é a seguinte. Deixa eu abrir de novo aqui que eu já fechei. A definição do Wikipedia, o nosso Deus. O termo subconsciente é utilizado em psicologia muitas vezes para descrever qualquer tipo de conteúdo da mente existente ou operante fora da consciência. Ou seja, qualquer tipo de conteúdo da mente fora da consciência. Ou seja, qualquer coisa que você pensar do nada, aquilo veio do seu subconsciente, cara. Aquilo tava lá fora. Aonde? Lá fora. Onde? Lá fora, cara. A nossa mente ela não precisa de CEP. Isso, pra mim, é uma das coisas mais bizarras que tem. Você acredita que a mente não precisa de um CEP. Nós, seres mortais, humanos, precisamos de um CEP para nos encontrarmos nos locais. Então, eu quero ir lá sei lá, em Pirapora. Eu preciso de um CEP para lá. Preciso de eu preciso de um bairro, de um endereço. Eu preciso saber o nome da rua e o CPF. E um ponto de referência. E um ponto de referência ainda, cara. A nossa mente ela não precisa de nada disso. Simplesmente qualquer ideia maluca aparece nela. Inclusive o tema desse vídeo foi assim. Um simples tema que aparece na sua mente. E você me diz que isso não é divino. Como que isso não pode ser divino? Aí tem um cara que vai dizer assim, não, isso daí são as reações químicas que vão acontecendo, e aí ela bate numa sinapse que lembra de uma memória, de um trauma. Cara, nada disso. Isso é Deus, certeza. Deus te manda e fala, pense nisso. Isso é uma brincadeira, com certeza, mas o termo, cara, consciência é uma das coisas mais bizarras que talvez exista nessa vida. E a subconsciência ainda é pior ainda. Se a consciência em si já é um paradoxo para todos nós, enquanto seres vivos, ou achamos que estamos vivos, mas isso é assunto para outro vídeo. A gente não tem a mínima ideia sobre a subconsciência, cara, e como isso acontece. A subconsciência é esse processo que ele acontece diariamente, a todo instante, coisas que você tem consciência e coisas que você não tem consciência. Aí que tá. As coisas que você não tem consciência estão, né, contidas na sua mente, na sua cabeça, ou elas estão no mundo. Mas elas também estão no mundo. O que existe está na minha consciência ou não está? A gente sabe que, obviamente, nem tudo que existe está na nossa mente. Mas o subconsciente é tudo aquilo que não está na consciência. Então, quem diz, cara, que isso está de fato na nossa mente e simplesmente ele aparece do nada? Bom, isso é a maior loucura que tem e eu posso te provar isso com esse meu argumento maravilhoso. Outro ponto também que eu tava pensando sobre como as coisas estão em ordem ou semi-ordem, né? Ou subordem. Eu vou usar isso. Subordem. Já que tem ordem, tem a subordem. Se tem a consciência, tem a subconsciência. Então é isso. A subordem é aquele momento que a sua vida está mais ou menos certa, mais ou menos ordenada. Você tem uma rotina, você acorda um horário mais ou menos fixo. Às vezes você erra,
você vai para um horário mais caótico. Isso é perfeitamente normal, mas a tendência é você ir para o mesmo horário, né? Você sempre vai para aquele mesmo horário diariamente. E de repente, aquele momento de subordem vira um caos, cara. De repente, você, com a sua vida aí, com a sua rotina, acontece coisas que te fazem ficar um caos. Coisas que você não previu. Então, cara, uma coisa eu te falo, sempre tem como piorar. As coisas sempre tem como piorar. A questão é a gente estar resiliente a tudo isso, né? Às vezes, às, às vezes a nossa vida tá tão boa. E sim, por incrível que pareça, tem pessoas vivas nesse planeta que têm vidas muito boas, mesmo não sendo tão ricas ou não sendo agraciadas de nenhuma habilidade especial, como canto, dança, esporte, de porra nenhuma, e tem uma vida boa. E essas pessoas com a vida boa, às vezes acontecem coisas inimagináveis que te coloca para pensar. É, é, parece um pause de Deus assim, fala, cara, chega um pouquinho, dá um pause aí, pensa um pouco sobre tudo. Pensa um pouco sobre a sua vida, pensa um pouco sobre a sua rotina, a sua conduta. A conduta também é uma coisa muito louca, né, cara? A nossa conduta é uma das coisas que é um conjunto de ordem e de moral, de ética, que a gente leva a sério, conscientemente ou subconscientemente. Com certeza, o nosso subconsciente é o cara. É o cara. Por quê? Com certeza a gente cada vez mais estamos sem consciência, né? As redes sociais, internet, o foco, né? Tem gente que acha que o foco em si é a consciência e talvez seja muita gente fala, né? Ah, foco, força e fé. Então, talvez o foco, cara, seja a única coisa que exista de fato, que é a consciência, porque quando você está com foco em algo, nesse momento eu estou com foco no que eu estou dizendo. Então, a minha consciência está nisso. Logo, o meu foco é a minha consciência. Então, o foco é a palavra moderna para a consciência. E quando alguém fala, você tá com falta de foco, é quase que é a pessoa te falando, você está com falta de consciência. Caralho. Quando alguém te fala, você está sem foco, no fundo, essa pessoa está te dizendo, você está com falta de consciência. Então, provavelmente, cara, cada vez mais a gente vai estar com, entre aspas, né, falta de foco, que é a falta de consciência. E essa falta de consciência, ela só piora, porque a gente está, pelo menos eu, né, em um ambiente, em um contexto, em um momento, como diria o Rafinha Bastos, em um momento, a gente está nesse contexto em que você é levado. Deixa eu esquentar meu café aqui. A gente está nesse contexto onde você é levado a, a pensar nisso, cara. A pensar, a não pensar. Então, tipo, porra, eu preciso pagar minha conta de luz. Ela chega em casa. E ela fica aí. Eu preciso pagar a internet. Cara, ela vai chegar no seu aplicativo, no quinto aplicativo de uma página lá do seu celular. Eu preciso, sei lá, as práticas. Opa, quase que eu apago aqui. As praticidades da vida, elas estão nos tirando a consciência, elas estão nos tirando a falta de foco. Então, qual que é o segredo? Não tem segredo, não tem segredo, cara. É só ter foco, só ter consciência. Só buscar ter consciência sobre os seus atos, sobre a sua vida, sobre a sua rotina. E prepare-se. Prepare-se que algum momento merdas acontecem, cara. Nós somos seres mortais e seres suscetíveis a coisas externas. Se você já escutou isso de algum coach safado,
saiba que eu também sou um coach safado. Pode ter certeza disso, cara. Não sou, relativamente não sou. Relativamente é foda, né? Realmente não sou a porra de um coach, nem pretendo ser. Mas esses assuntos estão na minha cabeça, sabe? A, essa semana a gente teve várias discussões aí sobre Red Pill, Black Pill. Eu nem vou falar disso, cara. Isso aí é um inferno na Terra. Black Pill, Red Pill, Color Pill. Eu acho que o nome desse canal, acho que ele tinha que ser Color Pill. Aí você põe a cor que você quiser. Qual é a cor que você queira? Rosa, Pink Pill, Pill, Green Pill, Grey Pill. Cara, foda-se. Qual é a cor que você queira ser, coloque nesse canal aí. Porque não importa, realmente não importa. E cada vez mais a gente tende, por conta da modernidade, isso eu concordo muito mesmo, sabe? A modernidade, esse label aí, né? Essa classificação de modernidade, realmente, cara, ela está nos fodendo a cada dia mais, porque a gente tem acesso a coisas que a gente talvez nem deveria ter. Falo isso de pornografia, né? Exemplo. A gente tem acesso a coisas que nos destrói. A gente tem acesso a coisas que nos deixa dependente. Antigamente, cara, pra você ficar dependente de algo, você tinha que usar uma droga, cara. Você tinha que cheirar, você tinha que fumar, cara. Agora, você joga LOL, você fica que nem um cracudo. Você joga um Valorant, você fica viciado 10 dias naquela merda. Todos os dias você quer jogar. Você pede um iFood, você vira um dependente químico de açúcar de iFood, cara. Então, assim, a modernidade é uma merda, cara. E aí, a solução também que eles estão dando também é uma grande merda, porque agora vamos falar um pouco mais sério, né? Um pouco mais calmo. A solução que eles vêm dando para... Nossa, esse programa tá com muita cara de esquizofrenia, né? Puta que pariu. Perdão. Fazia muito tempo que eu não gravava já, então, sei lá. Acho que é um acúmulo aí de ideias e pensamentos ruins querendo vir tudo pra fora, assim, sabe? A solução que eles têm dado, né, pra modernidade é voltar à tradição. E tem muitos problemas aí nisso daí, sabe? Quais, né? Quais problemas, né? Na minha humilde opinião, que ninguém liga, quando você diz que você tem que voltar pra tradição, você tá dizendo que você quer que as pessoas vivam de uma determinada maneira que você está dizendo ou que um grupo de pessoas está dizendo. E você falar assim, não, tem o livro tal, tem o autor tal que já falou isso. Beleza, mas quando você for colocar isso em prática, no dia a dia das pessoas, nas relações humanas, você vai ter alguém que vai ditar aquelas regras, sabe? Então, quando você diz assim, as pessoas não podem transar mais, ou só depois do casamento, você está ditando uma regra. Mas isso está escrito ali, assim, assim, assim. Tá bom. Só que quando você expandir isso para um conjunto de regras, com certeza você vai querer ser o cara que dá essas regras, né? Você vai querer ser esse cara. Vai querer ser o cara que dá as regras e não o cara que segue as regras. Então, é claro, a tradição em si ela pode ser dita de diversas maneiras, né? Qual tradição? A tradição europeia, a tradição dos povos da África, a tradição dos povos asiáticos, enfim. A modernidade em si é um sintoma do globalismo, com certeza. E isso é de se esperar, cara.
Isso é a coisa mais normal do mundo mesmo. A gente está nesse mundo conectado pela internet. Então, a internet que dita a nossa realidade. É ela que dita o que é bom. É ela que dita como você deve viver. E quanto mais a gente vive com base na internet, mais a gente é guiado pela modernidade. E é claro, tem os benefícios? Tem. Então, tipo, provavelmente você consegue coisas que seu avô nunca viu. Provavelmente você já foi em festas e já beijou garotas que seu pai nunca imaginou que ele ia fazer isso um dia na vida dele, sabe? Então, provavelmente você tem acesso a muito mais informação mesmo. Mas a que custo, né? A que preço isso tudo? Então, esse custo, esse preço, tá vindo com juros. E é um juros do Bradesco, mudou o Itaú aí, cara, é muito alto. Um puta juros gigantesco, que ele tá vindo para todos nós. Alguns são menos afetados e outros são mais afetados. No fim, cara, sempre vai ter alguém que vai querer ser o cara que dita as regras. E quando esse cara convence mais pessoas, esse cara tem um grupo. E quando ele tem um grupo, ele tem um movimento, ele tem uma ideia, né? Ele tem uma ideia. E essa ideia, ela já não é mais dele, ela ganha corpo próprio, ela, ela ganha força. E ideias têm consequências e ideias podem salvar vidas e podem destruí-las. Então, a gente não tem que ter ideias? Temos, mas provavelmente toda ideia que é sobre comportamento, sobre vida, sobre modo de viver, é sempre assim, né? Como outras pessoas têm que viver, como outras pessoas têm que agir, e não como eu tenho que agir, como eu tenho que viver, sabe? Então, a modernidade fez isso com a gente. Ela está nos destruindo dia após dia. E se você ainda sobrevive a tudo isso, deixa o seu like aí, porque a modernidade pede, cara. E se ela pede, você faz. Quantos vídeos merdas aí você já deu like? Vídeos nada a ver. Dá like nesse também, cara. É mais um vídeo. Mais um vídeo que você dá like aí. Então, deixa o seu like aí, com certeza. E lembre-se, tudo aquilo que você não sabe, coloca a palavra sub e seja feliz. Subconsciência, subconsequência, subsobrevivência, são coisas que a gente não controla. Então, deixa no sub. Aproveita e seja um, entre aspas, né? Entre aspas, um subscribe aí desse canal. Um beijo pra você e até a próxima. Tchau, tchau.